Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é 31 de agosto. Celebramos o 22º domingo do tempo comum. A liturgia nos convida a refletir sobre uma virtude fundamental, a humildade. Vivemos em um mundo que valoriza reconhecimento, poder e prestígio. Mas a palavra de Deus nos recorda que o caminho do cristão não é o da exaltação humana, e sim o da humildade, que abre as portas do reino. O livro do Eclesiástico nos exorta, aspas, na medida em que fores grande, deves praticar a humildade. A carta aos Hebreus nos lembra que estamos a caminho da Jerusalém celeste, onde reina Cristo humilde e glorificado. E o Evangelho de Lucas nos mostra Jesus ensinando à mesa que o verdadeiro discípulo deve escolher o último lugar. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, Jesus está à mesa na casa de um fariseu e observa como os convidados disputam os primeiros lugares. Essa atitude reflete a mentalidade social de seu tempo, em que a honra pública era sinal de prestígio e poder. Mas Jesus subverte essa lógica. Quando fores convidado, vai, senta-te no último lugar. Não se trata de mera etiqueta social, mas de uma lição espiritual. Quem vive da busca de aplausos e honras, perde o olhar para Deus. O discípulo deve escolher o caminho da humildade, porque Deus é quem exalta. Além disso, Jesus acrescenta: quando deres um banquete, não convide os amigos, irmãos, parentes ou vizinhos ricos. Convida os pobres, aleijados, coxos e cegos. A humildade se torna caridade. É abrir o coração para aqueles que nada podem retribuir, imitando o próprio Cristo, que nos amou quando nada podíamos oferecer. A humildade é a virtude mãe de todas as virtudes. Santo Agostinho dizia: se me perguntarem qual é a primeira virtude do cristão, direi: a humildade. E a segunda? A humildade. E a terceira? A humildade. Sem humildade, até as boas obras se corrompem pela soberba. Escolher o último lugar não é rebaixar-se por conveniência, mas viver como Cristo viveu. O Filho de Deus não se envergonhou de descer e assumir a condição de servo. Quem, portanto, busca honras humanas, afasta-se do caminho do Senhor. A humildade é a escada que nos leva ao céu. Quanto mais alguém desce em humildade, mais sobe na contemplação de Deus. A hospitalidade para com os pobres é sinal de verdadeira humildade, porque não busca recompensas humanas, mas o olhar de Deus. Assim, a humildade não é apenas um modo de se portar, mas um modo de ser. É participar do mistério do Cristo que se abaixou até a cruz e foi exaltado pelo Pai. No livro do Eclesiástico, capítulo 3, a sabedoria bíblica nos mostra que, na medida em que fores grande, pratica a humildade. O homem que se reconhece pequeno diante de Deus encontra graça. É a lógica contrária ao orgulho, que fecha a alma à verdade. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, o autor mostra a diferença entre o Monte Sinai e a Jerusalém celeste. No Sinai, o povo sentiu medo diante do fogo e da voz de Deus. Já na Jerusalém do céu, reina a alegria dos anjos e a presença de Jesus. O sangue de Cristo fala mais forte que o de Abel, porque não pede vingança, mas traz perdão e salvação. Para entrar nessa festa do céu, é preciso humildade. Ninguém entra por suas próprias forças, mas somente pelo sangue do Cordeiro. As três leituras convergem. A humildade abre a alma à graça de Deus, que exalta os que se abaixam diante dele.
Irmãos e irmãs, quantas vezes, mesmo sem perceber, buscamos os primeiros lugares na vaidade, na busca por reconhecimento, nas comparações que fazemos uns com os outros, mas Jesus nos convida a algo diferente. Escolher o último lugar, servir sem esperar retorno, amar os que não podem retribuir, isso é viver a humildade cristã. A verdadeira humildade não é humilhação, mas libertação. Liberta-nos da tirania do ego e abre espaço para Deus agir. Vamos concluir com uma pequena parábola. Um viajante entrou num grande banquete. Havia lugares de honra na frente e simples lugares ao fundo. Ele correu para os primeiros, querendo ser visto. O dono da casa o chamou e disse: amigo, este lugar não é para ti. Vai mais para trás. O homem envergonhado passou pelo meio de todos. Outro chegou e sentou-se discretamente no último lugar. O dono da casa o viu, levantou-se, foi até ele e disse: amigo, vem para a frente, pois é aqui que quero que te sentes. Assim é o reino. Os que buscam se exaltar serão rebaixados, e os que se humilham serão exaltados. Queridos irmãos, a humildade é o caminho do cristão, porque foi o caminho de Cristo. Quem vive na humildade se abre à graça, ama sem interesse e acolhe os pequenos. Que nas celebrações que vamos participar, escolhamos o último lugar da mesa eucarística, para que seja Deus a nos convidar ao banquete da vida eterna. Quem se humilha será exaltado. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.